Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, boa noite. Hoje teremos mais uma live aqui com a presença do Eduardo. Na semana passada a gente esteve aqui falando sobre empresas e pensamento sistêmico e hoje nós vamos comentar aqui sobre os tipos de empresário e que tipo de empresário você é, qual é o seu perfil, não é isso? E qual é essa congruência com os seus negócios. Eu estou aguardando ele chegar aqui, só um minutinho que a gente já inicia. Agradecendo quem está chegando aí, ok? E é muita alegria, né, estar com vocês, partilhando um pouco do pensamento sistêmico, a experiência do Eduardo, a minha experiência, né? O Eduardo já foi empresário, hoje se dedica à área de desenvolvimento humano, né, coach, constelações, e eu também como Master Coach e facilitador em constelações sistêmicas, tanto familiares como organizacionais. Então eu estou aguardando ele chegar aqui para a gente começar a nossa live, falando, né, qual é o seu perfil de empresário. Então você que é autônomo, que montou o seu negócio há pouco tempo, em tempos de pandemia, ou mesmo você que já tem há um bom tempo o seu negócio, nos acompanhe, né? Venha conosco aqui para entender como é que funciona o pensamento sistêmico e esses tipos de empresário. Tô vendo o Lucas aí. Valeu, Lucas, valeu, Maria. Obrigado pela presença. Vamos chegando aí, pessoal. E eu estou aguardando aqui o Eduardo, né, para a gente poder começar a nossa live. Lembrando que na semana passada a gente falou sobre o pensamento sistêmico e hoje vamos dar continuidade. Estou aguardando aqui o Eduardo, ele já chegou. Vou aceitar ele aqui. E aí, Edu? Opa, o Edu caiu aqui na conexão. Obrigado, Lucas. Obrigado pela audiência aí. A gente tem mostrado aí o nosso trabalho, não é? Dentro dessas lives aqui. Então, vou aceitar aqui o Eduardo e vamos começar a nossa live de hoje. O Eduardo acho que não está conseguindo conectar. Eduardo, você está com algum problema? Dá um alô aí, que aqui não está aparecendo o seu convite de novo. Deixa eu adicionar. Tecnologia é assim, né, pessoal? A gente já essas situações, né? Caiu de novo a conexão do Eduardo. Agora sim. Agora sim, Edu. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo, ótimo, legal. Não estava conseguindo, entrava e saía. Acontece, problemas tecnológicos, né? Pois é normal isso daí, né? Exatamente. Bom, eu estava aqui comentando, né, que semana passada a gente falou um pouco sobre a clareza do empresário, não é, sobre o seu negócio. E hoje nós Isso. vamos fazer um questionamento aqui, né, qual o seu perfil como empresário, apresentando 4 modelos, não é? E eu queria que você se Uhum. apresentasse para depois a gente ir desenvolvendo a nossa live aqui. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Eduardo, eu sou facilitador também organizacional, sou administrador de empresa, trabalho como treinador de inteligência emocional, Master Coach, e a gente vem desenvolvendo, junto com o Marcelo, um trabalho como facilitadores organizacionais também, né? Além de ser familiar. Mas essas lives aqui é um trabalho que a gente vem para desenvolver e passar algumas dicas para os empresários, que acho que acredito eu que são dicas assim, principalmente hoje, né, Marcelo? Acho que hoje é um trabalho informativo, de expansão da clareza, da consciência do empresário. Então, acredito que hoje também é um dia especial para quem possa estar assistindo, quem faça parte dessa live, que com certeza vai ficar com várias pulguinhas atrás da orelha, para tentar mudar alguma coisa, né? Fazer alguma coisa que acrescente para a empresa das pessoas, ou até como colaborador também, né? Sim. Agradecendo o pessoal que está chegando aí, o Flavinho, meu amigo, Paula, o Anderson, que já nos acompanhou a semana passada da locadora aqui de Avaré. Ah, Sejam muito legal. bem-vindos, pessoal. Boa Muita, noite a muita vocês alegria. também.
E um prazer, e fico feliz que o pessoal venha nos seguindo para acompanhar também o nosso raciocínio, que tenho certeza que vai ajudar bastante. Ainda as próximas lives, né, que a gente vai ter. Então, acho que legal. Obrigado para todos aí. Boa noite a todos. Legal. Então, como o tema da nossa live hoje é uma pergunta, né? Você sabe qual é o seu perfil de empresário, né? E antes que a gente entre propriamente no tema, eu gostaria, Edu, que você trouxesse uma história, né? Que a gente fala bastante nas nossas formações, nos nossos encontros, não é? Sobre o contexto, os ingredientes que fazem parte do nosso dia a dia, né? Principalmente no ambiente empresarial, não é? Então, eu gostaria que você trouxesse a historinha do bolo aí para os nossos amigos, né? Para a gente começar a fazer essa reflexão sobre os tipos de empresário e o pensamento sistêmico. Ótimo. Então, é assim, essa reflexão, essa metáfora, né, essa historinha, a gente conta antes para que realmente as pessoas percebam que não é um puxão de orelha, não é que a gente vai estar... Primeiro porque nós falamos que não existe o certo ou errado no pensamento sistêmico. É perfeito diante do que nós temos presente. Então, essa história do bolo, ele deixa bem claro que tudo aquilo o trabalho que você está fazendo até hoje é perfeito. Só que existe uma situação que podemos mudar essa situação. A partir do que pode ser falado ainda hoje. O que nós vamos falar ainda hoje. Então, o bolo é o seguinte. Vamos imaginar que eu vou fazer o bolo. Então, coloco farinha, manteiga, esqueço de colocar o fermento, eu coloco pouca açúcar, mexo, frutas não tão boas, meio estragadas, mexo tudo isso, coloco no forno, e eu, em lugar de colocar 30 minutos, eu deixei 20 minutos no forno. O que vai acontecer? Qual é o resultado desse bolo? A resposta que nós temos normalmente é que o bolo saiu errado, o bolo saiu ruim, fruta estragada, está cru. Gente, é o seguinte, o bolo está perfeito diante dos ingredientes que nós usamos e o tempo, o processo também que foi utilizado para fazer esse bolo. Então, diante dos componentes e do processo, o bolo não poderia ter sido diferente, o resultado dele. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que nós temos uma situação da nossa empresa aqui, que é esse bolo, tá? E temos os ingredientes que fazem parte desse bolo. A partir do momento que a gente tem a consciência dos ingredientes e dos processos, e nós mudarmos algum ingrediente, o resultado do bolo vai ser diferente. Porém, também vai ser perfeito diante dos ingredientes e processos utilizados. Então, hoje nós vamos estar falando de 4 tipos de empresários. Esses 4 tipos de empresários são perfeitos diante dos ingredientes que cada um está utilizando e diante dos processos que ele utiliza. Porém, também a gente pode estar mudando de um tipo de empresário para outro. E é aí que a gente pode estar auxiliando vocês. Então, é isso aí, Marcelo. A gente começa com essa historinha para que o pessoal não se sinta, né, ameaçado com esse tipo de situação. Simplesmente é uma abertura. Falar, oxa, legal, eu posso mudar os ingredientes, eu posso mudar meus processos e eu vou ter outros resultados. E sempre vai ser perfeito. Certo? Isso mesmo, Edu. E muitas vezes a gente, como ser humano, isso não é o Edu, não é o Marcelo, somos todos nós. Isso é funcionamento do ser humano. E essa é uma das premissas do pensamento sistêmico complexo, onde a situação ela é perfeita da forma como ela é. E como o Edu colocou, às vezes a gente, como ser humano, a gente quer comparar o nosso bolo com o do outro. O bolo do outro é melhor que o meu. Não é? Ou, se eu tivesse feito, e se, só que o se não existe. A situação é aquela real. E muitas vezes, o que a gente acaba fazendo diante desse bolo? A gente acaba reclamando. Puxa, eu devia ter colocado fermento, eu devia ter deixado mais tempo no forno. Ao invés de partir para a ação. Ou seja, fiz um bolo que saiu daquele jeito, ok, para o próximo eu vou fazer um outro processo
e vou fazer ele diferente. E essa é a dinâmica, não é, Edu, do pensamento sistêmico. A gente olhar para o bolo, ele é perfeito da forma como é, vi que faltou algo que ele poderia ser aprimorado, ok, eu vou colocar um outro ingrediente para que assim eu possa ter um resultado diferente. Né? Einstein dizia isso, é loucura querer ter resultados diferentes sempre fazendo a mesma coisa. E muitas vezes nós, como seres humanos, fazemos isso. E principalmente como empresários, a gente coloca a responsabilidade em várias situações, em vários desses ingredientes, muitas vezes. Né? Às vezes é no produto, às vezes é nos funcionários, às vezes é no fornecedor, às vezes é no governo. Não é? Todos eles são ingredientes de um grande bolo que todo empresário tem, não é verdade, Edu? Exatamente. Exatamente. Então, esses cuidados, esse alerta, na verdade, a gente funciona, quando a gente fala dessa metáfora, conta essa metáfora, assim, acho que toda vez que nós contamos, cai uma ficha diferente para nós mesmos, porque ela começa a expandir, né, a nossa consciência, ela expande a nossa consciência, e aí que fala, bom, tudo bem, eu tenho certeza que eu posso fazer diferente, só depende da gente querer fazer o bolo diferente, né? Colocar a fruta diferente, uma fruta boa, colocar o que eu esqueci de colocar o fermento, colocar o tempo certo no forno. Ou seja, porém, vamos lembrar que sempre o resultado foi perfeito diante dos ingredientes e do processo que nós utilizamos. É isso que tem que ficar bem claro para a gente, porque vocês vão perceber durante a live que esses 4 empresários, eu acho que tem o primeiro empresário, né, que o Marcelo vai falar aí, ele acho que é o que mais conhecemos, né? Né, Marcelo? É o que é mais presente, né, Edu? E só pegando o gancho que você está falando, dos bolos, né, e perfeitos ingredientes, isso também é uma das bases do pensamento sistêmico, que é isentar de julgamento, isentar de certo e errado. O bolo só poderia sair daquela maneira. E muitas vezes a gente fica nessa reclamação, puxa, tá errado, tá errado, tá errado. E aí eu não fico na ação, eu fico na reclamação. Né? E o importante também do pensamento sistêmico, que a gente aprende, é a congruência com isso. Com a congruência dos nossos valores, com a congruência daquilo que a gente tem como propósito enquanto empresário, né, com os nossos valores, com o nosso produto. Então, muitas vezes, tem muita gente que fala assim, faço o que eu faço, né? Não, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso é uma incongruência gigantesca, não é mesmo? E dentro do pensamento sistêmico, a gente tem essa congruência. Fala aí, Edu, tem um comentário aí. O Anderson, né, ele está falando que colocou água para atender as pessoas que ele leva na van, né? Então, é exatamente um ingrediente a mais. E quando você coloca esse ingrediente, na consciência das pessoas, já começa a mudar. Fala, nossa, olha que legal. Olha que ele se interessa pela gente. Se interessa pela gente. A gente vai falar isso no último empresário, né? Né, Marcelo? Exatamente. Então, muito interessante. É Anderson, não é o Emerson, o nome dele. Anderson. Então, você vai ver o interessante, como que você está indo no caminho certo. Para você entender, é perfeito a tua colocação de você estar colocando um item, um ingrediente a mais no teu serviço. E esse ingrediente, com certeza, tem resultados. Positivo, lógico. Sim, sim. E agradecendo aqui a Veridiana, a Cláudia, a Cíntia, minha cunhada. Ei, pessoal aí. Eu vi que temos gente da Argentina aqui, meu amigo Peter também, lá do Rio. Muito obrigado, pessoal, pela audiência aí, pela presença. Tem uma irmã aí, viu? Tem? Tem uma irmã aí. Muito bom. Legal. Então, obrigado, viu? Obrigado mesmo. A gente fica muito feliz porque a gente prepara com muito carinho aqui o conteúdo para trazer para vocês. E pegando esse gancho da congruência, e lembrando que os 4 tipos de empresários que nós vamos colocar aqui também não tem o melhor ou o pior, não tem julgamento, ok? Nós vamos apenas apresentar os perfis. E como o Eduardo colocou, cada um pode se identificar com um desses perfis e aí sim, olhar para esse bolo e resolver se reposicionar. Que é esse o trabalho que tanto eu quanto o Eduardo fazemos, num trabalho de
visualização empresarial, de constelação organizacional, onde você olha a estrutura da sua empresa e aí você toma uma decisão de mudar algum ingrediente ou não. Não é mesmo, Edu? Isso aí. Então, eu acho que, né, o tempo já está passando. Então, vamos Vai começar. controlando aí. Eu estou controlando aqui, que a semana passada a gente caiu antes, né? Então, eu acho legal começar já com os 4 elementos, com 4 tipos de empresário, Marcelo. Legal. Então, o primeiro empresário normalmente é aquele que, vamos colocar, que é o mais recorrente nas organizações, e como a gente já colocou aqui, não estamos julgando, ok? Mas é o empresário problema. É aquele empresário que nasceu para criar e resolver problemas. Então, ele tem problema com fornecedor, ele tem problema com produto, ele tem problema com funcionários que às vezes não param no quadro, né? Tem uma rotatividade muito grande. Ou seja, a dinâmica desse empreendedor, desse empresário, é solucionar e a vida dele gira em torno de problemas. Muitas vezes ele soluciona um e já vem o próximo. Não é que a gente não tenha problemas na nossa vida. Sim, todos nós temos. Mas tem pessoas que inconscientemente conectam com isso, procuram. Não é? A gente às vezes percebe pessoas no nosso dia a dia que gostam de se conectar mais com assuntos densos, com tragédias, não é verdade? Então, muitas vezes, esse tipo de empresário, ele vai ter uma dinâmica dentro da empresa dele de muita confusão, de muitas situações desafiantes, não é? Criadas por ele mesmo. E muitas vezes, essas dinâmicas estão transpassadas por dinâmicas familiares, por inconscientes familiares que também vêm por dentro da organização, não é? E a gente pode até exemplificar algumas situações, não é mesmo, Edu? É isso. E você quer trazer algum exemplo, alguma coisa assim, ou sigo aqui? Não, é só para complementando, Marcelo, o empresário problema, ele inconscientemente, ele está tão acostumado a resolver problemas, que ele também se envolve com os problemas dos colaboradores dele. Ou seja, ele chama, né? Ele chama os problemas, aquela coisa, só acontece comigo. Poxa, só acontece comigo, tipo de coisa. Pois é, porque tem um detalhe também, que ele precisa disso daí. De repente, a gente, né, estudando o lado familiar dele, pode ser que a necessidade de ele se sentir importante perante tudo. E com isso, ele atrai os problemas para ele, não só os dele, como também os dos colaboradores dele, para que ele possa estar fazendo aquilo que, entre aspas, sabe fazer. Porém, administrar mesmo é que ele não administra. Ele vai estar com problemas de banco, com problema se fosse um padeiro, né? Problema de fornecedor, problema de forno, tudo aquilo que envolve a padaria em si, ele vai estar sempre resolvendo os problemas. O que ele faz com isso? Ele não administra. Ele deixa a administração de lado. Administra-se problemas, mas não ao lado geral da empresa, né? Exatamente. Pegando um gancho que você está falando, ele vai tirar o foco do produto, muitas vezes, vai deixar daquilo que a gente conversou na semana passada aqui na live, de focar o atendimento dos clientes para resolver problemas. Ele vai deixar de focar o desenvolvimento da empresa dele para resolver problemas. O foco é como se tivesse um radar, né, buscando onde está o problema para eu ir lá e localizar, né, e poder resolver. Essa é a dinâmica, muitas vezes, desse empresário. E ele acaba se esquecendo, né, daquilo que é importante e essencial. Isso tudo inconsciente. Muitas vezes ele não tem isso presente na consciência dele, nas ações e nas atitudes. Por isso que o nosso trabalho é trazer esse empresário à consciência para que ele olhe para isso e aí sim ele possa se reposicionar. Certo, Edu? E agora acho que é legal você trazer o segundo modelo de empresário, né? O primeiro é o problemático, né? Aquele empresário problemático aquele que você chega para tomar um café e fala, nossa, você não sabe, eu tenho que sair correndo porque tenho que resolver alguma coisa na empresa. O segundo, o egocêntrico, aquele empresário egocêntrico. E qual que é o empresário egocêntrico? É aquele que só pensa nele, nas metas dele. Então, o que acontece? Vamos supor, eu tenho uma meta. A minha meta é trocar de carro no final do ano. Ele vai fazer
tudo que ele seja que for necessário para atingir a meta dele, esquecendo dos clientes, esquecendo inclusive dos colaboradores. Ele não se importa com esse tipo de pessoa, ele não se importa com as pessoas que estão envolvidas nesse contexto para que ele possa atingir a meta dele. Egocêntrico. E um detalhe, olha só. Quando a gente fala de egocêntrico, para mim ficou muito claro uma situação. Talvez alguém já trabalhou com alguém egocêntrico próximo, como chefia, como dono de empresa, próximo. E muitas vezes esse egocentrismo do outro te incomoda a tal maneira que você não consegue trabalhar. Então o que você faz? Se afasta, pede a demissão, vai procurar outro emprego. Porém, quem fica lá normalmente é porque tem o mesmo sentimento de egocentrismo. Ou seja, estou aqui para ganhar o meu dinheiro, eu quero que se exploda o resto. E aí que a gente vai percebendo que o círculo fica pequeno, né? O nosso círculo de crescimento, de explorar coisas novas, ele encolhe. Porque cada um pensa em si. Começa pelo empresário, com pensamento egocêntrico, pensando só nas metas dele, atingir vendas, atingir compras particulares, né, do que seja, mas sempre nessas metas dele. Então, olha como que é. Se você olhar para isso, eu, por exemplo, eu não conseguiria hoje olhar trabalhando para uma pessoa egocêntrica. Por qual motivo? Porque isso me incomoda quando a pessoa é muito egocêntrica. Aí você vê que, teoricamente, né, o comum é o pessoal fazer isso inconscientemente. A gente começa, por isso que eu falo, a live de hoje é tão esclarecedora que começamos a pensar diferente. Depois dessa live, eu tenho certeza. Vamos começar a pensar diferente. Olhar para o egocentrismo, entender que, não, veja bem, entender que, como eu falei na receita do bolo, é perfeito diante dos componentes, dos ingredientes e do processo que a gente utiliza. Porém, a gente pode mudar esse processo e podemos mudar também os ingredientes. Por qual motivo? Porque o último tipo de empresário é aquele que realmente desenvolveu, aquele que cresceu. E todos nós, como empresários, queremos crescer. Todos nós queremos que o nosso empreendimento seja firme, forte, sólido. E as situações que muitas vezes a gente não percebe. Tanto também o empresário problemático, o empresário problema, né? Ele só atrai pessoas com problema. Vamos começar a olhar isso de uma maneira assim ampla e de repente buscar amigos, conhecidos, parentes de repente que tenham empresas e que eles percebam que se envolve desde as 7 horas da manhã, de repente, até meia-noite, problema. E no dia seguinte, mais problema. Ele não vê a hora que chega o final de semana, de repente, né, esqueci. Mas ele tem essa necessidade de se sentir útil, entre aspas, né? E assim o egocentrismo. Também ele tem a necessidade de atingir as metas dele. Marcelo, o que você pode acrescentar? Acho que você lembrou muito bem, Edu, dessa questão das conexões, porque normalmente o empresário problema, ele vai conectar com colaboradores problemas, que vão trazer mais problemas. É como uma retroalimentação, uma simbiose, não é? Um se alimenta do outro. E isso é uma dinâmica muito comum, tanto em famílias como em empresas, não é? Eu preciso sempre do outro, no meu estilo, vamos colocar assim, para reforçar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, um funcionário que tem problemáticas, né, ele vai se conectar muito mais fácil com um empresário que tem esse perfil de criar problemas constantes, né, de ter essa dinâmica. Como também o empresário egocêntrico, que, mais uma vez, nós não estamos aqui julgando nenhum dos modelos, tá, pessoal, nenhum dos perfis. Mas o egocêntrico, o foco dele é juntar bens, talvez ter uma vida de ostentação, não é? Onde ele quer realmente adquirir a parte material. E aí a gente vai já entrando para o terceiro tipo, porque assim, nesses dois primeiros modelos de perfis de empresários, o foco está nele.
Ou seja, é aquela coisa de olhar para o umbigo. Né? O egocêntrico é aquele que olha para si. O problemático, ele também está olhando para si e para o problema. Ou seja, as minhas situações. E o terceiro modelo, e o terceiro perfil de empresário é aquele que a gente quer fazer uma reflexão um pouco mais profunda aqui. Que muitas vezes nas minhas falas eu faço essa pergunta porque isso eu aprendi também. Para que eu tenho uma empresa? Para que eu monto um negócio? Que foi um pouco da reflexão que a gente fez na live anterior. Não é? Você tem clareza de quando você monta o seu negócio? Porque se eu tenho uma empresa, primeiro, ela tem que ter lucro para poder viver. Se a gente, como um ser humano, precisa de oxigênio para sobreviver, a empresa, é lógico que ela precisa de dinheiro. Ela precisa ter a sustentabilidade financeira dela. E quem é que vai criar essa sustentabilidade? São os clientes. Então, a terceira modalidade, o terceiro perfil de empresário, é aquele que monta a sua empresa, é aquele que, como autônomo, imagina o seu negócio, que seja uma banquinha, que seja vender sorvete, enfim, qual a atividade que ele imaginar, mas com a premissa, com o objetivo, com o paraquê dele de servir os clientes. E servir os clientes é como o exemplo que o Anderson deu. Não é, Edu? Olha, o que eu estou oferecendo para o meu cliente é o transporte. Mas eu quero que ele tenha uma experiência diferenciada. Eu quero que ele se sinta importante, porque o foco da minha empresa é o cliente. E isso não é uma tabela na parede, porque eu, como RH, eu já participei de muitas reuniões, de círculos executivos, onde se discute muito essa questão de foco no cliente. Só que muitas vezes aquele colaborador que está lá na frente, na linha de frente, de atendendo os clientes, de respondendo as dúvidas, de respondendo os problemas, às vezes ele é o primeiro a estar insatisfeito dentro da empresa, por não ter as informações. Portanto, um empresário que tem o foco no seu cliente, ou seja, até um tempo atrás eu tive uma cliente que ela tinha uma dificuldade com essa palavra servir, que ela achava que servir alguém é se escravizar, né? Servidão. Não é como se fosse sinônimo de escravidão, eu estou refém do cliente. Não. O servir é algo quando você está pleno de si, quando você sabe aquilo que você quer, você tem clareza no seu propósito, você pode doar, você pode servir o outro com muito mais clareza, com muito mais força, não é mesmo? E aí é uma relação clara, transparente. E aí esse empresário que enxerga realmente que quem traz o dinheiro é o cliente, ele vai dar atenção para a linha de frente da empresa dele. Ele vai saber que quem está fazendo o cartão de visitas, às vezes são os vendedores, às vezes são os balconistas, às vezes é a recepcionista da empresa. Ou seja, todos com essa visão de servir o cliente. E com essência. Isso vem do empresário. E aí, mais uma vez, sem certo e sem errado, sem julgamentos. É uma escolha pessoal. Eu posso escolher a minha empresa para ganhar dinheiro. Ok. Quem sou eu para julgar, não é mesmo? Então, muitas vezes, essa disposição e essa clareza de montar um negócio como um empresário que quer servir o outro, não é? Lógico, ele vai ter a troca. A gente já explicou isso aqui, tem que ter a troca. Né? Eu dou o serviço, eu dou o produto e vou ter o dinheiro, né, em relação a essa troca. Então, esse empresário, quando ele consegue ter essa amplitude de visão, não fica só no discurso essa conduta. Ele vira uma atitude, ele vira uma ação, ele vira um fazer de todos. E aí, da mesma maneira, como nos dois modelos anteriores, colaboradores egocêntricos conectam com empresário egocêntrico e colaborador problema se conecta com empresário problema, da mesma maneira, colaboradores que gostam de servir também vão conectar com esse tipo de empresário. Certo, Edu? Exatamente, é isso que eu ia complementar mesmo, Marcelo. Olha como que é importante a gente fazer essas escolhas na hora da contratação, né? Eu vou contar uma historinha, antes de eu passar para o último. Teve uma empresa multinacional, onde que
teve que fazer uma análise de 3 currículos para a contratação de uma pessoa para trabalhar naquela equipe. Foi feita uma visualização dos 3 currículos, lógico, as pessoas não estavam presentes, mas sim 3 pessoas que fizeram parte dessa visualização. Junto, tipo assim, tinha 3 representantes, de um para cada currículo, e a equipe. A pessoa que tinha mais contato com a equipe, onde tinha mais a ver com a equipe, era uma pessoa que não iria ser contratada, porque ela faltava, olha só, faltava 5 anos para se aposentar. Ela era ex-militar, mas depois dessa visualização, que ampliou, né, a consciência dos colaboradores do RH, foi contratado. E essa pessoa que foi contratada, que faltava 5 anos para se aposentar, ela trouxe uma energia para a equipe que colocou lá no topo. Então, é assim, quando você faz essa visualização, você consegue enxergar que o servir ao outro, né, e a visualização te dá essa situação, nesse momento, ele deu, veja, essa pessoa com mais experiência, que poderia ter tido, faltava 5 anos para aposentar, então eu vou trabalhar só para me aposentar e acabou. Não, ela trabalhou, deu experiência, passou toda a experiência para essa equipe, potencializou energia ainda para essa equipe, e aí fez com que esse pessoal realmente subisse no resultado deles. Então, quando a gente fala de, que você falou, conectar com pessoas que querem servir. Então, você conecta com esse tipo de pessoas que você quer servir, né? Primeiro tem que mudar, nós temos que mudar a nossa mentalidade nessa pirâmide, né? Como empresário. E nós podemos fazer isso, veja bem, nós podemos. Não é só, a gente está dando os modelos, mas se alguém se identifica com algum dos modelos, vocês podem mudar. É um caminho. Não é simplesmente a partir da manhã você está um empresário, não. É um caminho a ser percorrido. E aí você vai desenvolvendo habilidades para isso. Então, só coloquei esse exemplo, que é uma empresa multinacional que foi feita essa visualização para a contratação e tiveram um ótimo resultado, Marcelo. Legal, Edu. Como nós estamos de tempo aí? Fala para mim, tá tudo beleza? Porque falta 25 minutos, Marcelo. Então, beleza. Deixa eu pegar o gancho do Anderson aqui. Ele está escrevendo que ele orienta sempre a equipe dele, né, os motoristas que trabalham com ele aqui, que não adianta ele ter a melhor van, com o melhor ar-condicionado, com o melhor equipamento, se a equipe não é simpática, não é educada, não é atenciosa. Ou seja, às vezes todo o esforço de investimento da empresa vai por água abaixo. E eu me lembro de um atendimento que eu fiz de uma empresa onde eram 2 sócios. E a importância dessa história de servir o cliente, né? Então, um dos sócios, ele era apaixonado pelo negócio, ele idealizou, ele tinha essa paixão por servir os clientes. E esse outro sócio, ele não tinha a mesma postura. E aí, quando a gente montou o atendimento, né, o campo de visualização, o que acontecia? Esse outro sócio, ele se escondia dos clientes, ele tinha medo dos clientes. Ele não conseguia fazer uma conexão de olhar. Olha como a intenção do empresário conta muito. E às vezes a gente investe em marketing, a gente investe numa fachada bonita, só que a essência, a intenção de quem está lidando com o negócio, quem está dirigindo o negócio, ela está olhando para outro lugar, para o problema, está olhando para o carro novo que ele quer trocar, mas não está olhando para o cliente. E essa visualização que a gente fez, ela ficou muito clara para mim, que esse sócio, ele tinha medo, ele não queria o negócio. Ele estava ali por um outro motivo, que não era servir o cliente. Então, olha que interessante. E isso a gente pode ver no atendimento de constelação organizacional. E era muito interessante, porque teve um dado momento que esse sócio ele virou de costa, e os clientes ficavam cobrando, olha, nós estamos querendo comprar aqui um produto, e o sócio não olhava, rapaz, ele fazia questão de ficar de costas. Foi muito interessante, que vem complementar isso que a gente está dizendo.
Às vezes a gente acha que o problema é da equipe de vendas, às vezes a gente acha que é do atendimento, às vezes a gente acha que é do produto, e às vezes a situação está em quem está comandando o negócio. Então, muitas vezes, quando a gente amplia a visão dentro de um atendimento de constelação, a gente toma consciência e sim, olhei o bolo. Ah, então esse ingrediente aqui, ele precisa ser alterado, ou precisa conversar, ou precisa, enfim, reciclar para que o resultado seja diferente. E realmente, para o outro sócio, que foi quem eu atendi, ele falou, Marcelo, é exatamente isso que acontece na minha empresa. A gente investe, faz treinamento, conversa com os funcionários, percebe que os funcionários estão junto com a gente, que os clientes gostam do nosso produto, mas realmente o problema está no sócio, que não tem essa postura de servir o cliente. Ele tem as intenções dele, que talvez, eu não me lembro muito bem o modelo, mas talvez era mais egocêntrico que servir o cliente, Edu. Então, queria trazer esse exemplo aqui para mostrar que não tem nada de misticismo, não tem achismo. Né? Nós olhamos para o campo, olhamos para os elementos que compõem a empresa, e aí sim, o próprio empresário constatou, essa é a representação da minha empresa, é o que realmente acontece. Certo, Edu? Isso daí. E aí, para a gente, pelo menos no primeiro momento, finalizar nossos quatro tipos de empresários, eu vou falar um pouquinho também do quarto empresário, que é o empresário que serve ao cliente e ao mundo. Aí você fala, nossa, mas como que é o cliente e ao mundo, né? Então, para eu explicar isso daqui, eu vou falar um pouquinho de uma empresa que eu acho que todo mundo conhece e, e explicar o contexto dela. A Natura, uma empresa que foi criada há 50 anos atrás, ela estava a lojinha dela era tipo uma garagem na Oscar Freire, se não me engano, na Oscar Freire Aruba. E hoje ela se tornou, ou seja, o ano passado, ela se tornou a maior empresa de cosmético do mundo. Ela comprou a Avon. Fala, poxa vida, ela comprou a Avon, uma empresa que, né, desde a época de criança, a gente sabe que existia também. Sim. E como que foi isso que aconteceu? A preocupação da Natura, a gente já conhece pela história antes de tudo isso acontecer, o quanto que ela se preocupava com o meio ambiente. Ultimamente, veja bem, antigamente os testes que eles faziam com animais, os testes de cheiros, né? Hoje eles fazem pele em 3D, eles testam em 3D. Para quê? Para não agredir o meio ambiente, não agredir né, os bichinhos, né, os animais. Os animais. Aí eles hoje trabalham com 16%. Logicamente, veja bem, estou dando exemplo, mas tudo pode melhorar, inclusive eles, tá? 16% hoje dos colaboradores deles são pessoas com deficiência física. Eles têm 40% da diretoria é mulher. Eles ainda querem ficar pelo menos 50%, mas estão trabalhando para isso. Então, tem a flexibilidade dos horários, porque tem pessoas que trabalham, eles podem trabalhar das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Eles escolhem os horários, são flexíveis nisso também. E para o mundo, tudo que eles fazem. Ou seja, quando a gente fala de ecologia, ecologicamente correto, eles estão procurando sempre valorizar o serviço para o mundo, para a sociedade. E quando fala de sociedade, não é simplesmente fazer um bom perfume, um bom sabonete, um bom creme. Não. É não agredir ao meio ambiente. Então, quando você pensa em servir ao cliente, assim como você já está servindo aos teus colaboradores, que tudo isso que eles estão fazendo para servir os colaboradores, para o colaborador se sentir à vontade, fortalecido. Olha só como que é interessante. O que eles fazem? Eles fortalecem os colaboradores, ao mesmo tempo, eles saem em busca de resultados de acordo com a missão da empresa, fortes. Então, a gente fala eu gosto de dar o exemplo da Avon, porque ela resume
o que seria uma organização saudável? Uma organização saudável é aquela que você se sente bem trabalhando nela. Pelo fato de você se sentir bem, você executa bem o teu serviço lá dentro, sabendo que ela preenche os objetivos que a sociedade espera por ela. Então, existe uma dinâmica dentro da empresa de trocas, né? Que faz isso Sim. com o mundo. Aí a gente fala, poxa, mas é uma Avon. Ótimo, uma Avon, uma grande empresa, mas ela começou pequena. Ela começou bem pequena. E hoje é o que é a maior empresa do mundo de cosméticos, né Marcelo? E aí, só reforçando esse quarto modelo, né, como você estava explicando, é esse servir o cliente com significado sustentável, né, de sustentabilidade, onde eu vou um passo além de servir o cliente. Né? Ou seja, qual a minha contribuição para o mundo, para a sociedade, para realmente ter essa visão de sustentabilidade. Né? Às vezes a gente dá sempre o exemplo da padaria que faz o pão com carinho, com atenção, com respeito ao cliente, e ainda coloca ingredientes orgânicos que contribuem para a longevidade dos seus clientes. Ou seja, além de eu oferecer um produto de qualidade, pensando no meu cliente, eu penso também, né, na qualidade de vida dele, ou seja, eu dou um passo além, como você colocou muito bem agora, Edu. Ou seja, eu trabalho a inclusão, eu trabalho o meio ambiente, eu trabalho a diversidade, eu trabalho, enfim, vários desafios da humanidade, onde eu contribuo de maneira clara, de maneira perene, não é apenas um discurso. Quem já visitou a Natura, ou quem já trabalhou na Natura, todos dizem muito bem isso, que não é um discurso que é pregado na parede, faz parte das práticas. Logicamente tem problemas, logicamente tem desafios, mas o que é importante é essa clareza, ou seja, eles desejam esse trabalho, eles têm essa intenção de fazer, e isso se torna, não é, uma prática diária, uma prática em processos, uma prática nos produtos. Tanto é que eles foram pioneiros em colocar braille nas embalagens dos cosméticos aqui no Brasil. Não sei se o pessoal lembra disso, mas eu me lembro que foi uma das poucas empresas, acho que até hoje, que tem essa iniciativa, certo, Edu? Exatamente. Então, eu acho assim, e o detalhe, Marcelo, deixar bem claro que o empresário problema, ele pode deixar de ser empresário problema, se ele quiser. Sim. O empresário egocêntrico, ele pode deixar de ser empresário egocêntrico. Já no terceiro nível, que é o empresário que serve ao cliente em primeiro lugar, ele já está numa posição legal, né? Igual o Anderson, né? Que ele se preocupa com esse tipo de atendimento que tem nas mãos dele. Ele já está numa posição legal, já começa a olhar o todo, o sistema, maior do que o sistema meu, né? Sou meu, é tipo egocêntrico. E que o empresário, se ele quiser, como eu falei, ele pode mudar. Porém, tem que ficar ciente que ele tem que desenvolver novas habilidades para que ele possa estar exatamente passando de nível. E tudo isso, o querer tem que ser dele, não tem jeito. É ele que é o cabeça, ele que é o fundador da empresa. Ele que pode direcionar aos colaboradores de uma maneira diferente. E é um processo. Imagina só que você tem, hoje, se você tem uma empresa egocêntrica, o processo já aí começa na troca de colaboradores. E você não vai trocar de uma hora para outra. É um processo. E aí que está. Quer dizer que está errado em um ano, 2 anos? Não, é o tempo necessário. Lembrando do bolo, ingredientes, mudando os ingredientes e mudando o processo. A gente pode chegar a ter resultados diferentes, sempre, sempre. E talvez eu quero falar mais uma historinha não, mais uma visualização que foi feita aí, para que a gente perceba talvez o poder da visualização sistêmica, Na Holanda, o editor
um dos editores, né, que é do Bert Hellinger, da Holanda, ele tinha o livro em alemão, fizeram toda a tradução, né? E aí, na hora de colocar o título, em alemão eram duas linhas, o título do livro. Na tradução, seria o foco. Mas ele não, o foco não era que o Bert Hellinger não queria se sentir a fonte. A tradução seria a fonte. Só que o Bert, ele achava, a fonte seria como se ele fosse dono da verdade. Ele não queria isso daí. E ele também não sentia bem o editor. E aí foi colocado na visualização o Bert Hellinger, o editor e o livro. O livro, num primeiro momento, olhou para o Bert, o representante do livro. Mas depois ele olhou diretamente para o editor. E aí ficou uma coisa, falou, então o livro está conectado 100% com o editor. Aí ele foi, no dia seguinte, ele pegou o livro para rever a tradução, e numa linha que ele leu o livro, se conectou com aquilo lá e falou, este aqui vai ser o título do livro. Então, quando a gente usa a visualização, eu coloquei essa visualização, Marcelo, porque como que ela é profunda. Sim. A gente pensa que não podemos ter resultado, mas ela serve para qualquer situação, a visualização. A partir do momento que você queira olhar com clareza para alguma coisa, ela expande a tua consciência. E aí cabe, logicamente, a você, que é o editor, ele que foi atrás, ele que leu novamente o livro, para que saísse o nome do título. A gente pensa, de repente, que em pequenas situações, ele tem um resultado assim enorme, de favorável para uma organização. Então, é por isso que está se usando bastante. Aqui não podemos ver, você sabe, Marcelo, e o pessoal deixa falar para eles, são poucos facilitadores no Brasil organizacionais. São poucos. Exatamente. Formadores, só tem 2 no Brasil. Né, Marcelo? Só tem 2 no Sim. Brasil que formam facilitadores organizacionais. Então, é algo que ainda está se colocando, exatamente, se colocando disponível para o mercado. Então, as empresas não têm tanta história dentro delas para chamar, para a gente fazer esse trabalho. Mas é um trabalho assim muito, muito importante que fortalece não só a empresa, como produtos, como departamentos, como marcas, né? Logomarcas, inclusive para logomarcas, o pessoal usa bastante para definir uma logomarca, uma cor da logomarca. Então, assim, ela é muito profunda. Então, a gente pode estar auxiliando, sim, aos empresários, futuros empresários, a que tenham um olhar diferente para a empresa, né? Exatamente. E muitas vezes essas lealdades invisíveis, não é, Edu? Elas são reveladas num atendimento e aí quando o empresário, o gerente, o gestor da área toma conhecimento daquilo, ele fica boquiaberto, ele não acredita, ele fala exatamente isso que está acontecendo na minha empresa. Eu me lembro de uma visualização que a gente fez, né, uma constelação, de que tinha uma pessoa que trabalhava com auditoria e uma empresa estava com problema num produto. E ela não descobria o problema do produto. E achavam que era matéria-prima. E aí eu me lembro que, para quem ainda não conhece a constelação, né, a gente pega cada um dos elementos que compõem esse sistema. Então a gente pegou, por exemplo, os colaboradores, pegou a matéria-prima, pegou os equipamentos que processavam aquele produto e pegou os auditores, porque para ver se eles estavam realmente checando. E ainda me lembro que a cliente disse assim, não, mas os auditores nós já checamos, eles estão revisando os processos. E aí, quando a gente montou o atendimento de constelação, o que aconteceu com os auditores? Eles estavam de costa para o processo, de costa para o produto, de costa para a matéria-prima, ou seja, eles não estavam checando nada.
E aí eu me lembro, né, que a gente tinha encontros com essa pessoa, e no encontro seguinte, ela disse, gente, realmente era exatamente isso que aconteceu. Os auditores não estavam falhando num dos passos da lista de verificação. E a gente tinha investido muito dinheiro para checar a matéria-prima. Trouxemos especialistas, trouxemos um monte de gente e ninguém achava um problema. E aqui na visualização, eu pude perceber que os auditores não estavam fazendo o seu trabalho, que era uma coisa que conscientemente todo mundo tinha a convicção que estava funcionando. Então, assim, é um problema que era um problema crônico, a empresa já estava há um bom tempo, não é? Até essa cliente, né, ela estava com esse problema já fazia muito tempo que não conseguia solução e o foco foi para a solução. Né? E não foi nenhum passe de mágica, são as intuições que as pessoas recebem dentro do campo de informações e aí isso se revela. E aí eu posso me reposicionar, não é, Edu? E olhar para esse bolo perfeito em ingredientes. Desse jeito só sai esse bolo, não tem como sair outro. E aí eu posso mudar esse ingrediente, aí o bolo vai sair diferente. Certo, Edu? Exatamente. Aí o Flávio está falando que pena que alguns diretores de empresa não pedem esse auxílio, né? Eu já vi algumas empresas que realmente eles não, a diretoria muitas vezes não porque ele não quer, mas também porque não tem o conhecimento, ele não procura algo diferente. Então os colaboradores levam essa ideia para a diretoria. Eu já vi várias histórias onde que não foi a diretoria que pediu, foram os colaboradores que pediram que a diretoria contratasse para auxiliar a aumentar a clareza em departamentos, no caso, né? Foi. Agora, esse assunto que você, só para instigar um pouquinho mais o pessoal, essa história dessa visualização é de uma indústria de refrigerantes mundial, né? Grande, grupo francês, e ela, você tem uma ideia, antes logicamente, de saber qual era o problema, de ver isso daí na visualização, eles tinham demitido toda a equipe química dessa empresa. Toda a parte técnica de química foi demitida, porque não achavam o problema. E esse refrigerante tinha perdido 15% no mercado, por causa do problema do ingrediente, dos ingredientes, né? Era auditor e, se não me engano, também era a água, a matéria-prima, alguma coisa assim, que eles tinham certeza que não tinha problema e tinha também. Então, foi assim, ela abre a nossa cabeça para que possamos estar mudando os ingredientes e tendo outro resultado, diferentes, né? Lógico. Sim. E como bem você lembrou, dos 4 perfis que a gente apresentou aqui hoje, dos empresários, quando eu tomo consciência daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, aí eu posso me reposicionar, eu posso olhar, né, de uma maneira diferente esses ingredientes, e aí eu posso fazer um outro caminho, não é? Que, como você também disse, Edu, não é de uma hora para outra, não é um virar de chave mágico. Muitas vezes a mudança ela vai demandar de um bom processo, não é? De análise, de checagem, e como a gente aprende no pensamento sistêmico, muitas vezes é necessário desacelerar. A gente vive numa sociedade muito acelerada, com muita informação, e muitas vezes a gente fica só no mental, quando a gente pode acalmar e vir para a nossa essência. Então, só lembrando que os 4 perfis que nós apresentamos aqui hoje, o perfil do empresário problema, né, que é aquele que vive em torno de resolver problemas, de buscar problemas, como também o empresário egocêntrico, onde ele olha só para si, onde a busca dele muitas vezes não está focada no cliente e só nos bens materiais, só naquilo que ele deseja. E os outros 2, né, Edu? Eu queria que você relembrasse aqui para quem chegou agora e a gente já vai se encaminhando aí para o final. O outro é aquele que é o terceiro empresário, aquele que monta a empresa dele já com o pensamento de servir ao cliente. Quando ele faz isso, ele envolve com esse pensamento, com esse pensamento de servir. E com isso, os colaboradores também que chegam a ele são de servir. O quarto
é aquele que, além de servir ao cliente, aos colaboradores, também faz um elo com a sociedade, com o mundo. Então, eu coloquei a ideia da Avon, que eu acho, né, que do nada, de uma pequena empresa, ela se tornou a maior empresa de cosmético, pensando. Natura, Não entendi? Natura, né? Exatamente. A Avon não, é a Natura, que ela comprou Que agora é uma coisa só, né? agora ela virou, mas então ela cresceu de tal maneira, sempre pensando no todo, né? Não simplesmente no egocentrismo, naquela coisa egocêntrica. E hoje é a empresa que ela é. Então, nós podemos começar a ser, desde pequenos, criar esse pensamento e crescer sólidos. Isso que é o principal, com solidez. Quando a gente pensa, talvez vocês conheçam alguma pessoa egocêntrica como empresário, e vocês vão perceber que ele, uma pessoa que no momento, talvez que mais precisa, ele se sente, ele se fecha de tal maneira que ninguém chega, porque ele é egocêntrico, ele só pensa nele. Então as pessoas deixam ele solitário. As pessoas que não conseguem ter o mesmo pensamento se afastam. Então são pessoas que solitárias, são pessoas que né, quem que vai estar junto dele para dar uma força? Se a pessoa que ele chama são egocêntricas, não pensa no outro. Então, normalmente, isso que acontece. Enquanto que a gente começa já a pensar em servir ao cliente, em servir ao colaborador, eu tenho certeza que você nunca vai estar sozinho. Sempre vai estar alguém querendo também servir você. Porque existe essa situação de dar e receber, né? Do equilíbrio. Quando você começa a praticar esse equilíbrio também nas outras situações, aí tudo se transforma, na verdade, né? Sim. Marcelo, faltam 2 minutinhos. Vamos lá, então. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo que nos acompanhou, né, os comentários aí, o pessoal que ficou com a gente desde o início, né, o Anderson com as suas contribuições aí, eu vi a Cláudia, vi a Veridiana, vi bastante gente aí que nos acompanhou, né, o Peter, a Maria, né, enfim, todo mundo aí que veio prestigiar o nosso trabalho. Então, é feito com muita dedicação, né, a gente prepara antes esse tema aqui, e a gente procurou trazer essa reflexão para todos vocês de como agir, não é? E de se identificar com um desses tipos e poder se reposicionar. Né? Lembrar sempre desse bolo que eu posso torná-lo mais saboroso, eu posso torná-lo diferente, se eu assim me permitir fazer a partir do momento que eu tomo consciência. Certo, Edu? É isso daí. Então, também quero agradecer a todos pela, pelo tempo que se dedicaram a escutar a gente hoje. Como o Marcelo disse, a gente prepara, são coisas que fizeram sentido para nós no momento lá atrás. Fizeram todo sentido para nós. E hoje nós queremos estar passando isso, tendo a certeza de que também vai fazer sentido para vocês. É só a gente estar abertos para receber essas informações e estar assim aberto às transformações, às mudanças, para que possamos acreditar que podemos fazer algo diferente. Pensar que acreditar que a gente pode realmente não só nos transformarmos, como transformar colaboradores e fazer como se diz, algo pela sociedade também a mais do que a gente pode estar fazendo ainda hoje. Então, boa noite a todos. Marcelo, agradeço a você o momento que tivemos junto aqui trabalhando hoje e agradeço a todos também pela paciência que tiveram aí. Edu, também agradeço pela parceria, nossa troca aqui é sempre produtiva, agradecer quem nos assistiu, e semana que vem estamos aqui de volta, né, Edu, no Instagram, trazendo sempre um tema de pensamento sistêmico complexo, com considerações organizacionais, voltada para o mundo empresarial, para o mundo dos negócios. Nós vamos falar também de questões profissionais, né, eu como pessoa de RH, o Edu como empresário, e é isso, pessoal, está aqui a nossa live aqui. Nosso muito obrigado, uma boa noite. Até semana que vem. Valeu, Tá, Edu. obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.